O Fla passa vergonha na sua estreia da Libertadores ao perder para o estreante, o atual campeão equatoriano Alcas, na altitude de Quito. O que será que aconteceu para que esse resultado viesse à tona? Qual a responsabilidade do treinador e qual a responsabilidade do elenco nesse verdadeiro vexame? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, abordando taticamente os aspectos que levaram à vitória do Alcas. Lembrando que no futebol nem tudo é tática, mas vamos falar sobre tática sem tatiquez. Você pode ganhar uma nova profissão, você pode aprender a fazer análises e viver de futebol num futuro breve. E para isso, você pode começar a partir de R$ 97. A comunidade Mestres da Análise faz uma promoção exclusiva para os inscritos aqui do canal do Falso 9. A partir de R$ 97 você adquire o curso Explorando o Jogo. O curso Explorando o Jogo é um curso introdutório que te leva a aprender o basicão que você precisa aprender para fazer análise, e a partir daí você pode, ou com leitura e desenvolvimento próprio, aprender mais na análise, ou você pode continuar lá na comunidade Mestre da Análise com desconto para poder aprender novas coisas. Então, é um curso que tem vigência eterna, então o tempo que você quiser levar para concluir, você pode, e você ter esse desconto espetacular, que sai de praticamente R$ 500 por 97, desconto exclusivo para os inscritos aqui no canal do Falso 9. Aliás, se inscreve aí, deixa o like, a culpa não é minha, que o Flamengo perdeu, então não deixa de dar o like aí, não. Vamos lá falar sobre esse jogo aí. Bom, gente, eu vou fazer aqui a minha análise. Eu já vi o jogo 2 vezes, tá? E todas as vezes que eu tenho uma opinião que pode ser um pouquinho mais ponderada, um pouquinho diferente da média, eu faço questão de reassistir para poder abordar o jogo melhor. Tá? Primeiro, vou lembrar para vocês que eu trouxe ontem uma informação no dia anterior ao jogo, no pré-jogo, sobre o histórico do Flamengo na altitude. Tá? Então, nos últimos 7 jogos do Flamengo na altitude, ele tinha 48% de aproveitamento. Isso só do time de 2019 para cá, né? Com 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 8 gols marcados e 12 sofridos. Nos segundos tempos, e esse ponto é importantíssimo, dos 7 jogos o Flamengo tinha perdido 4 segundos tempos. Tá? O Flamengo perde, times que jogam na altitude perdem muito desempenho nos segundos tempos. O Palmeiras também perdeu para o Bolívar, de 3-1, por exemplo. Bom, o Flamengo, ao longo da história, dessa história recente, concedeu 39 chances nos jogos das altitudes, nos jogos das altitudes, e fez 27, concedeu 50 escanteios, teve 18 a favor, concedeu 128 finalizações e teve 57 a favor. Nunca, em nenhuma estreia, em nenhuma partida de altitude, desde 2019, o Flamengo tinha conseguido ter maior posse de bola do que o adversário, mais finalizações do que o adversário, e até mais escanteios do que o adversário. Tá? No primeiro tempo do jogo dessa quarta-feira, o Flamengo conseguiu tudo isso. Né? E como é que entraram em campo os times? Então, para poder botar vocês num preâmbulo, eu falei sobre o que acontece normalmente em altitude, tá, gente? Isso é o normal, cara. Eu não estou inventando. Isso está lá no Instat, se você quiser procurar, no software de scout. É interessante você saber isso aí. Inclusive, a transmissão citou esse nosso trabalho aí, o Paulo Andrade. Um abraço para o Paulo. Bom, o time equatoriano começou em organização ofensiva com um 3-4-1-2 e não o 3-4-2-1, que geralmente acontece, com o Otero centralizado. O Quiñones ele funcionou como uma espécie de líbero que acontecia no futebol de antigamente.
uma função parecida com a que o Arão desempenhava no Flamengo na época do Jorge Jesus, porém muito mais defensiva, porque ele tinha assim o papel de entrar dentro da defesa quando o time defendia em bloco baixo e não marcar no meio de campo. Mas ele ofensivamente estava direto dentro da área, tinha um papel bastante curioso taticamente aí no time, o Quinones. E o Flamengo entrou com um time bastante modificado, né? Santos, Pablo, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Marinho, Vitor Hugo, Vidal, Wesley, Gabriel, Matheus França e Everton Ribeiro. Acabei botando em dobro aqui o Gabriel. Gente, sobre o time, tá? O que eu queria falar sobre a escalação do Flamengo do Vitor Pereira. Bom, há claramente uma ideia de preservar, houve claramente uma ideia de preservar parte do elenco para o Campeonato Carioca, tá? Isso é verdade, tá? O que também é verdade é que houve um jogo fisicamente muito intenso pelo Carioca e essa intensidade se repetiria numa condição adversa de altitude, né? Então as mudanças elas seriam meio que naturais. Dentre os dois times houve ali 9 trocas, só que Santos, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Gabigol, eles são teoricamente titulares. Então, sobre a escalação deles, quem está reclamando da ausência de parte deles não pode reclamar. Mas, assim, a utilização do Marinho pela ala esquerda, em que pese ele não ter tantas opções assim, ela é realmente muito questionável. O Marinho repetiu erros que, por exemplo, o Cebolinha vinha cometeu quando jogou como ala pelo lado direito, e era a parte do campo que era mais exigida, né? Que era a parte do Perlaza, que eu avisei para vocês no pré-jogo. O Wesley Garoto, eu acho que precisava ser utilizado, mas eu teria dado oportunidades para ele antes, mais cedo no campeonato carioca, antes de colocá-lo aí nessa fogueira. Só que também depois é fácil falar. Fato é que no primeiro tempo o Flamengo jogou dentro do campo do Alcas, e aí tem duas coisas. Primeiro, a capacidade de retenção do time que ele escolheu para jogar, tá? Então, um time com Felipe Luiz, Vidal, Vitor Hugo e Everton Ribeiro trouxe a bola para si e conseguiu ter muita fluidez nas suas saídas de jogo. O outro lado é que o Alcas optou propositalmente por baixar suas linhas no primeiro tempo. Qual que foi a intenção do Alcas ao fazer isso? Lembra daqueles dados que eu mostrei para vocês no início do vídeo, onde eu falo inclusive sobre os segundos tempos? O Flamengo perdeu 4 dos últimos 7 segundos tempos, na verdade 5 dos últimos 8 após esse jogo. É que os times que jogam na altitude têm muito mais dificuldade nos segundos tempos, tá? Então, o Alcas deu território para o Flamengo fez um ótimo, na minha opinião, primeiro tempo muito inteligente, né? Tendo bastante posse de bola, muita retenção, fazendo um golaço com o Matheus França, poderia ter feito outros. Muita gente falou, deveria ter acelerado mais. Falar depois é fácil, mas o fato é que eu acho que na altitude a melhor estratégia é não acelerar tanto assim, tá? E aí o Matheus França fez um golaço, o Flamengo concedeu ali algumas chances, mas que eram basicamente pelo Perlaça, atrás do Marinho, mas assim, tudo dentro de um contexto ali de altitude, parecia até que a vitória seria simples. Parecia para quem não sabia os dados de jogos de altitude, né? E aí, o Flamengo volta para o segundo tempo, aproveitando demais as costas do Perlaça. Por quê? Porque o Alcas começou a pressionar. E sobre isso a gente vai ver um vídeo agora. O Alcas começa a pressionar o Flamengo alto, mudando a sua estratégia. Opa! Mudando a sua estratégia. Então a ideia aí era o quê? Subir o bloco para mudar o estilo de jogo nesse segundo tempo. E conseguiu dificultar a saída de bola do Flamengo, que não rifava, até porque não tinha o Pedro na frente, não tinha uma opção de bola longa.
e aí passou a ficar mais perto da área do Flamengo, começou a ter escanteios. Quando o Flamengo começava a sair e voltar a rodar a bola, né, como fez no primeiro tempo, ele teve algumas oportunidades de acelerar e acabou errando o passe. Vocês viram esse último lance aqui que eu mostrei do Matheus França? Isso aconteceu durante todo o primeiro tempo, né? Especialmente o Gabigol, que é um cara que depois viria a se irritar no jogo, mas ele dava ótimas opções de passe, fazia o facão para ótimas opções de passe. E os jogadores de meio, Vitor Hugo, é, Everton Ribeiro, Matheus França, nenhum deles estava acertando a força desse passe, tá? Que ele é um passe, de certa forma, difícil ao nível do mar, mas muito mais difícil em altitude, a bola corria e eles acabavam gerando dificuldade para o Gabigol. Aí o Flamengo começou a recuperar a bola, continuou recuperando a bola e tentava cadenciar mais o jogo, mas acelerava demais nesse setor, né? Esse setor do campo, que era o quê? As costas do Perlaça. E aqui fazia o quê? Os jogadores do Alcas precisavam compensar e gerava uma abertura na frente da área, que a gente também falou no pré-jogo dessa abertura na frente da área. Fato é que os jogadores, Matheus França, entre outros, começaram a perder a confiança de dar esse passe vertical no espaço, porque começaram a perder muita bola. E também, ao mesmo tempo, não voltavam o jogo na maioria das vezes. Aí, nesse lance, o Matheus França vai para um contra um, acaba passando na jogada, mas não consegue progredir, e a bola vem até o Ribeiro, que tenta uma inversão de direita completamente errada. E aí, essa inversão de direita gera o contragolpe, que gera o gol. No gol tem um erro fundamental do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio e o Pablo, eles não se definem exatamente quem vai marcar quem, e essa hesitação deixa o Pablo completamente vendido. O Rodrigo Caio primeiro ameaça aí, e aí quando o Pablo chega, ele não consegue fazer esse corte, e aí sai um gol, né, que condicionaria o jogo. Né? O jogo, apesar de, naquele momento, ter gerado escanteios a favor do Alcas e algumas pressões altas, talvez algumas bem executadas, outras nem tanto, poderia ter sido condicionado com gols a favor do Flamengo até aquele momento. O Flamengo tinha já passado o pior momento, mas aí esse erro do Everton, que é um erro individual, gente, acabou gerando o gol sofrido. E aí vieram as substituições. As substituições, elas vinham no mesmo sentido das substituições do Fla-Flu. Ou seja, eu vou encorpar o time e vou recuperar ali, vou melhorar a minha marcação, meu meio de campo. Então o Vidal amarelado sai para entrar o Gerson e os dois alas ali, aspas, improvisados, saem para a entrada dos titulares. A ideia da troca dos alas, além de melhorar, né, o desempenho de caras melhores, era também melhorar a marcação. Porque com a marcação melhor, os jogadores, os alas, estariam com a bola coberta mais vezes e teriam mais dificuldade de colocar a bola na área, tá? E aí o Alcas, que vinha fazendo vários escanteios e tendo muito cruzamento, muita bola na área, faz trocas para dobrar a aposta nisso aí. E entram o Ordonez e o Carcelém, que são os gigantes do time. O Carcelém tem 1,89 m, volante, entra no lugar do Vega, e o Ordonez é um centroavante de 34 ou 37 anos, que acaba fazendo o gol da vitória, né? Um cara bastante alto. A ideia era pesar ali a última linha do Flamengo, né? E com o Ordonez e projetar o Carcelém para as bolas paradas ofensivas. Bom, o Flamengo faz outras mudanças e essas mudanças foram a saída do Everton e do França para a entrada do Pedro e do Cebolinha. Aí eu vou falar sobre o grande erro para mim do Vitor Pereira no jogo, mostrando imagens aqui. O Flamengo, depois de sofrer o gol, que eu mostrei até há pouco, teve várias oportunidades e acelerou a bola em todas. Acelerou a jogada em todas as oportunidades. Então aqui teve esse lance, uma longa posse de bola, a bola chega até o Gerson encaixa um ótimo passe.
E o Flamengo consegue fazer uma ótima transição ofensiva. Só que as transições ofensivas do Flamengo não conseguiam ser concluídas com passes precisos. E olha o tipo de passe que saía. A altitude prejudicou muito os passes e, tecnicamente, os jogadores não estavam bem. O que aconteceu? Um jogo de trocação, um jogo de transições no lugar menos indicado para fazer um jogo de transições. O resultado estava 1-1, mas, gente, tudo bem. Assim, tomar um empate, voltar com um empate. O Flamengo tinha que ter cadenciado mais o jogo e feito alterações para tentar aumentar a retenção e não continuado aproveitando uma superioridade. Qual era a superioridade? As costas do Perlaza com o Matheus França. A saída de bola foi melhorando aos poucos. O Felipe Luiz foi muito bem de novo, né? E aqui nesse lance eu mostro para vocês sobre a saída de bola. E aí o Flamengo estava de novo muito mais próximo de fazer um gol do que de sofrer, embora tenha recebido um aviso, né, do gol anulado e mais uma jogada que os jogadores tentam acelerar, individualizar muito. E aí o Flamengo fez várias construções ali e encontrava esse entrelinhas do Alcas, só que acabava não finalizando. Né? Os jogadores, o Vitor Hugo, por exemplo, poderia ter pisado naquela bola e feito um passe. Transições desde o goleiro, várias delas o jogador com a bola não dava o passe e o Gabigol foi se aborrecendo com toda a razão, gente, porque ele fazia o facão e ninguém conseguia acionar ele. E aí veio o castigo, né? O castigo veio com uma falha individual do Pablo, né? Ele deixa o espaço às costas, uma falha do Pablo, um time que estava na trocação, ou seja, um time que não deveria estar nessa trocação, erro do técnico, né? Que deveria ter pensado num time mais retentor, especialmente quando a performance cairia. E também, gente, uma coisa que pouca gente está falando. O Santos, né, um goleiro de nível de Flamengo, que sabe jogar bem com os pés como ele, num contexto de jogo que precise fazer a marcação alta, ele precisa jogar mais adiantado. E não foi só esse gol que surgiu em uma enfiada entre a última linha e o goleiro. Essa saída do goleiro, para que ela aconteça, ele não fique no meio do caminho, como ficou, até constrangedor, como aconteceu, ele precisa estar adiantado. E isso é trabalhado com ele, isso já foi dito, inclusive em entrevistas. Pelo visto, a assimilação ainda não foi correta, ou talvez na hora do pique tenha faltado ali por uma situação de altitude. Fato é que o Flamengo começou um jogo muito bem, condicionado também pela postura do adversário, que estava ali concedendo, né, aquele primeiro tempo, para tentar, no segundo tempo, dificultar a vida para o Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo, no momento que já tinha passado do sufoco inicial, num erro individual grave do Everton, seguido de erros individuais graves de Pablo e Rodrigo Caio, sofre o gol, isso condiciona o jogo, o time começa a acelerar todas as jogadas, tem várias oportunidades de colocar o seu centroavante na cara do gol, não executa os passes, né? E ao não executar os passes, isso fica ainda pior, né? Porque gera as transições. E os passes, assim, como as bolas eram perdidas a maioria das vezes, ou as finalizações defendidas, o time tomava uma transição muito rápida. Né? Então, o Flamengo acabou entrando na trocação, parte daqueles lances tinham sido já também de jogadas defendidas pelo Flamengo, e entrou num jogo que não deveria ser o dele, num contexto de altitude. Então, colocou o fator aleatório no jogo e pagou para ver e perdeu a aposta. Né? Agora, é claro que o Vitor Pereira não vai ter paz. Ele precisa sim ser cobrado, é óbvio. Né? O elenco também precisa ser cobrado, porque, assim, muito erro individual, mas a gente precisa, sobretudo, ter uma relação mais saudável com o jogo e entender que a altitude teve uma influência muito grande. Não só na questão de fôlego, mas na questão da resistência da bola, que condicionou os passes. Né? Será que nesses facões que o Gabigol abriu, ninguém ia acertar um passe para ele num outro contexto de jogo?
Bem, fato é que agora o Flamengo precisa ser campeão carioca, né? E tentar, a partir de se reconstruir de novo. Talvez a partir da escalação inicial, o Vitor Pereira tenha comprado novos problemas para ele. Mas do jeito que está também, depois do primeiro tempo, antes de começar o segundo, depois de um bom primeiro tempo, já estava todo mundo criticando mesmo. Então eu acho que o ambiente está hostil demais e ele também não está se ajudando. Nesse jogo não se ajudou, né? Então vamos seguir acompanhando, continuamos com as nossas convicções. Acho que teve coisas boas no primeiro tempo da partida, uma forma inteligente de abordar o jogo, mas de fato, no segundo tempo, o jogo foi condicionado a partir de escolhas não muito adequadas do treinador. Tá bom? Lembrando a você da promoção, tá, do curso Explorando o Jogo da Comunidade Mestres da Análise, que é do Rafa Scout, por de R$500 por R$97. Você pode até parcelar no seu cartão de várias vezes e aproveita esse curso para você aprender a fazer as suas próprias análises táticas, quem sabe criar a sua própria página ou até trabalhar com isso, com atletas ou em clube. Tá bom? Muito, muito obrigado. E eu fui.